Olá, meus amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta no nosso canal da Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos completar um ciclo que nós estudamos as grandes mentes, né? Nós estudamos Pitágoras, Sócrates, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Robespierre, Platão e hoje nós iremos completar com a sétima grande mente, Saint-Germain. Portanto, o tema de hoje é Saint-Germain e o poder do eu sou. Por que estudar as grandes mentes? Nós sabemos que para o processo da evolução, nós temos três caminhos: o da experiência, o da meditação e o da imitação. Nós sabemos que o da experiência é o caminho mais difícil e que 90% da humanidade escolhe esse caminho. O da experiência é o mais difícil porque gera muita dor e sofrimento. Para você evoluir, acontece um acontecimento de muita dor, você começa a sofrer e com isso você muda a sua vida e você desperta a consciência. Eu não recomendo esse caminho. Existem outros dois caminhos. O da imitação. Como que é o da imitação? Quando você escolhe uma grande mente, uma pessoa da qual você começa a seguir e a imitá-lo. Tem que ser 100% imitação. É lógico, se a gente fosse escolher o melhor de todos, talvez a gente escolhesse Jesus, Buda, Krisna, Hermes. Bom, na segunda linha, no batalhão lá de cima, nós temos essas 7 grandes mentes, que talvez a gente tenha mais condições, talvez não, mas está muito longe, mas pelo menos são pessoas mais humanas, por exemplo, né? Então Pitágoras, Platão, ou então Saint-Germain. Agora, mesmo que a gente não imite essas pessoas, essas grandes mentes, elas fizeram um trabalho para a humanidade muito importante, que eles ajudaram o processo do despertar a consciência humana. E é por isso que hoje nós vamos estudar um pouco de Saint-Germain. Quem foi Saint-Germain? Uma das figuras mais misteriosas que eu já estudei na minha vida. Ele, assim, o Conde mesmo de Saint-Germain, né, que esse é o nome, Conde de Saint-Germain, ele viveu lá pelo século XVIII, pelos anos de 1718 até 1822. Só por aí já começa que ele era um homem diferente, né? Viveu 112 anos naquela época que, né, na verdade, 112, 114, sei lá, mas naquela época que o homem, né, o humano, vivia em torno de 30, 40 anos. Ele viveu 112 anos. Ele nasceu numa família de condes, né, lá na Transilvânia. Para quem não sabe, o reino da Transilvânia, ele ficava lá, ficava onde hoje é a Romênia, né, onde a capital é Bucareste. Naquela época, a Transilvânia estava em queda, né, a sua família era nobre, e no entanto, o Império da Áustria-Húngaro, né, o Império Austro-Húngaro, né, estava invadindo a Transilvânia. E a família do Conde de Saint-Germain lutava pela independência da Transilvânia. Tanto é assim que o seu pai e o seu irmão morreram na batalha na tentativa de que a Transilvânia ficasse independente naquela época. A sua mãe achou por bem não perder o outro filho, né, que seria o Saint-Germain. Então ela enviou o seu filho para a Itália. E aí começa uma trajetória de Saint-Germain muito interessante nesta aparição da vida dele, porque ele tem outras aparições que nós já vamos falar. Quando o Saint-Germain vai para a Itália, ele vai para Florença. E lá na Florença, ele vai morar na Casa dos Médici. A Casa dos Médici era uma casa de uma família muito nobre lá da Itália, que tinha muitas obras de artes dentro da casa. Tanto é assim que eles eram os principais financiadores de Michelangelo e Donatello, ou seja, dois grandes artistas renascentistas, né, da Itália, iluministas da Itália, não é isso? E sem contar, né, Michelangelo, né, que fez aquela famosa figura da Capela da Sistina no Vaticano.
Era uma família que não estava ligado, né, ao imperialismo, né, aos nobres, mas só para você ter uma base. Da família Médici saíram 4 papas. Será que eles tinham poder na Itália naquela época, né? Uma família que gerou 4 papas. Bom, nessa família da Casa do Médici, então, Saint-Germain foi um influente muito grande do iluminismo italiano. Que aí do iluminismo, se a gente continuar a história, nós iremos ter grandes pintores, artistas, entre eles Leonardo da Vinci e também Dante Alighieri. Por falar na literatura, dizem que a maior parte dos textos dedicados a Shakespeare foi de Saint-Germain. Isso é um dado que muitas poucas pessoas sabem. Os textos sobre o amor, sobre toda a parte do teatro de Shakespeare, foi Saint-Germain que escrevia aqueles textos, né, que hoje é dedicado a Shakespeare. Bom, lá de Florença, a família de Saint-Germain tinha uma casa em Paris. Então, da Itália, Saint-Germain migrou-se depois para Paris. E em Paris, né, ele é muito reconhecido, né? Quem vai para Paris vê muitos lugares com o nome de Saint-Germain. Ele era conselheiro do rei Luís XV, que foi um dos reis que teve o maior tempo de monarquia na França. E depois o filho dele foi Luís XVI, e Saint-Germain tentou orientar Luís XVI, mas eles não aceitavam os conselhos de Saint-Germain e acabou sendo guilhotinado na Revolução Francesa. Portanto, Saint-Germain também é o antecessor, né, da Revolução Francesa. E vale a pena lembrar que na Revolução Francesa tinha 3 bandeiras, né? A bandeira da igualdade, a da liberdade e a da fraternidade. E essa fraternidade é muito importante porque é a grande característica dessa figura ilustre da humanidade, a fraternidade. Mas Saint-Germain, ainda nessa vida, ele era conselheiro de muitos reis e muitos príncipes, né? Principalmente lá na Inglaterra, né? Da França, ele ia muito para a Inglaterra, também ele ia muito para a Espanha. Na época falavam que ele sabia falar todas as línguas, todas as línguas. Ele sabia falar português, espanhol, italiano, francês, alemão, russo. Ele sabia falar todas as línguas. E aí todo mundo ficava encantado, porque ele não falava assim com dialeto, não, ele falava, né, fluentemente. Tal era a sabedoria desse homem. Mas um outro conhecimento muito profundo de Saint-Germain era a alquimia. Ele era a pessoa que mais pesquisava a química. Ele descobriu como que fazia para transformar enxofre em ouro. E por isso ele descobriu o elixir da vida, a pedra filosofal, a quinta essência que lá atrás Pitágoras já tentava procurar. E isto fez com que tivesse uma tradição que ele se tornou eterno, ou seja, ele nunca mais morreu, sempre viveu. E essa era uma característica muito importante de Saint-Germain, porque aonde ele passava, ele curava com a alquimia as pessoas. Outra característica de Saint-Germain é que ele era um excelente músico. Diz que tocava violino como ninguém. Também na questão da alimentação. Nunca ninguém conseguiu almoçar ou jantar com Saint-Germain. Ele nunca fazia uma refeição com outra pessoa. Dizem que ele tinha um alimento especial que só ele sabia qual era. Outros dizem que ele era vegetariano. Bom, independente de tudo isso, já dá para ver que Saint-Germain é uma pessoa muito especial, com muito conhecimento, e ele agora nós vamos analisar um outro aspecto. Em 1822, mais ou menos, ele teve, digamos assim, a sua última passagem aqui na face da Terra. Ele estava na Inglaterra, dando conselhos para um dos reis da monarquia britânica, e lá dizem que ele teve uma morte e foi enterrado. Mas também está meio misterioso essa história, porque um ano depois
houve uma homenagem a ele na Dinamarca e dizem que ele apareceu na Dinamarca, né? Se ele morreu em 22, em 23 ele foi homenageado e apareceu na Dinamarca. E também depois diz que apareceu novamente em Paris, no Palácio de Versalhes, né? Conversando com uma condessa, dando orientação exatamente naquela época que depois, logo em seguida, veio aquelas batalhas de Napoleão Bonaparte. Essa é a parte da vida do Conde de Saint-Germain. Só que o Conde de Saint-Germain ainda teve outras manifestações de vida. Dizem que ele, há 50 mil anos atrás, ele já era o sumo sacerdote da chama violeta na famosa Atlântida, né? No continente da Atlântida. Ele era, na verdade, digamos assim, a pessoa com maior grau de espiritualidade na Atlântida. Então, lá de 50 mil anos atrás, já se falavam do tal Conde de Saint-Germain. Mas ele apareceu com outros nomes. No Antigo Testamento existe o profeta Samuel. Dizem que ele era o profeta Samuel. Quem era o profeta Samuel? Era o conselheiro do rei Saul. O rei Saul foi quem conseguiu libertar os judeus, né, os hebreus, dos filisteus, quando eles estavam no exílio na Babilônia. Então, o rei Saul foi muito importante e ele foi o antecessor do rei Davi. E depois do rei Davi veio o rei Salomão. Então, ele era um grande conselheiro do rei Saul, o profeta Samuel. Aí falam que ele foi também o José o Nazareno, ou seja, nada mais, nada menos que o pai de Jesus. Quando fala José o Nazareno, não é que ele era de Nazaré. Eu já falei essa história. Nazaré nem existe em Israel. Na verdade, Nazaré era uma seita que tinha na época de Jesus, a seita dos nazeritos, que são oriundos das religiões primitivas da humanidade. Lá dos assírios, dos caldeus, tem um pouco da magia dos persas, e essa religião era, na sua base, panteísta. Então José, que era dessa seita, foi o pai de Jesus, não o pai biológico, né? O pai espiritual, porque Jesus, na concepção, ele foi concebido pelo Espírito Santo, pelo menos essa é a versão que a igreja nos fala. Então Saint-Germain também foi de José, e dizem que foi José que ensinou todas as magias de Jesus, da questão da cura com as mãos, né? Tudo isso, né? A alquimia de Jesus foi passada pelo seu pai, que foi, na verdade, Saint-Germain. Já depois de Cristo, ele teve várias aparições, algumas aparições muito interessantes. Por exemplo, do Mago Merlin. Quem que é o Mago Merlin? Uma figura que de repente apareceu na Inglaterra, ninguém sabia de onde que ele veio, e ele era o conselheiro do rei Arthur, o famoso rei Arthur, né? Quem gosta de história, então Saint-Germain era o conselheiro do rei Arthur. Na Inglaterra ainda, ele teve mais 3 grandes passagens muito importantes. Uma, dizem que ele era o Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi o primeiro mártir cristão do Reino Unido. E também ele foi Francis Bacon e Roger Bacon. Né? Roger Bacon veio antes, né? Roger Bacon era o quê? Era um frade cientista. Ele foi uma das bases científicas da Inglaterra que antecedeu naquela época de Newton. Então tinha muito conhecimento esse Roger Bacon. E depois Francis Bacon, que foi um grande filósofo, que também, na sua base da filosofia, está o iluminismo, que depois também deu a Revolução Francesa. Vocês já perceberam que esse tema da fraternidade sempre esteve envolvido com Saint-Germain? Muito interessante. Uma outra aparição de Saint-Germain, dizem que ele também foi Cristóvão Colombo, o descobridor das Américas. Bom, se há 50 mil anos ele já conhecia a Atlântida, então a América para ele era muito fácil, não é isso? E tem outras aparições, dizem que tem mais de 40 aparições que falam que era Saint-Germain. Mas, na atual humanidade, dizem que ele ainda está vivo,
e é aqui no planeta Terra. E ele mora dentro de uma montanha, o Monte Sacha, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Tanto é assim que milhares de peregrinos do mundo inteiro viajam muitas vezes para o Monte Sacha para receber a chama violeta de Saint-Germain. Veja só como é muito interessante essa história toda dessa grande mente. Bom, mas Saint-Germain ele é conhecido pelo poder do eu sou, da chama violeta. Bom, vamos lá. Chama violeta. Chama violeta é exatamente o poder da sua glândula pineal, que está localizada no chakra coronário. O chakra coronário ele gera uma luz violeta. Quem consegue o processo da iluminação, quando você ilumina os seus 7 chakras pela Kundalini, que nós já falamos em outra live, você atinge o último chakra, que é o lótus, a pétala de 1000 pétalas, né? 1000 pétalas de lótus, que fica aqui na cabeça, né? Então, quando a pessoa atinge, ele se torna um ser iluminado. E Saint-Germain seria a grande mente que coordena esse processo dentro da grande fraternidade, que nós iremos comentar amanhã sobre a grande fraternidade, o 7º raio. Então, Saint-Germain seria o grande sucessor do avatar da Era de Peixes. Na Era de Peixes, nós sabemos que o grande avatar, o grande mestre foi Jesus, o Nazareno, que nós chamamos eles de Jesus Cristo. E Saint-Germain seria o grande avatar da Era de Aquário. Por isso que hoje tem muita gente ligado à nova era, à Era de Aquário, a esse processo de ascendência que fala de Saint-Germain. Portanto, é muito importante nós estudarmos Saint-Germain. Existe um livro dele que é precioso, existem várias cartas, várias psicografias, né, várias mensagens que ele envia, mas tem um livro que é muito precioso, é o Livro de Ouro. Quem não leu, vale a pena ler, está disponível gratuitamente na internet, vale a pena ler o Livro de Ouro de Saint-Germain. Mas no Livro de Ouro de Saint-Germain existe o grande poder do eu sou. O que é esse poder? Nós, humanos, temos um corpo trino. Um corpo físico, um corpo psíquico e um corpo espiritual ou noético. O corpo físico é comandado pelo eu menor. Quem que é o eu menor? É aquele eu que está aprisionado à matéria, às paixões, né? É aquilo que nós falamos, né? Ele está acorrentado pelo plano físico, né? Ele está muito ligado aos 3 chakras inferiores, o chakra do estômago, ao chakra sexual e ao raiz, que gera 3 vícios capitais, que é o da gula, o da luxúria e o da avareza. Então o eu sou, o eu menor é muito apegado às paixões dos chakras inferiores. Nos chakras superiores nós temos o Ajna e o coronário, que é comandado pelo eu maior. Então você tem o eu maior, que é do seu corpo espiritual, e o seu eu menor, que é do seu corpo físico. E a sua alma, nós somos o fractais da alma, nós somos essa consciência, está exatamente no meio, no corpo psíquico. Então nós temos uma parte que puxa-nos para o eu menor e uma outra parte que puxa para o eu maior. Quando você domina o seu corpo como um todo, você consegue integrar o eu menor, o eu maior dentro do seu corpo psíquico. E aí nasce uma chama, que é a chama violeta. E isso gera o poder do eu sou. Quando você consegue fazer com que o seu eu menor siga o seu corpo espiritual, ou seja, o eu maior, você tem o poder do eu sou. E isso muda tudo na sua vida. Por quê? Quando você está nesta conexão, você entra em sincronia com a lei da simpatia universal. E a lei da simpatia universal é a lei que nos traz a empatia ou a antipatia.
através da energia magnética que vem do cosmos, é a energia cósmica. Quando você está integrado e o eu maior é que comanda o seu corpo, automaticamente você atrai para a sua vida suas vontades, seus desejos. E quanto mais eles forem desejos e vontades para o bom, o grande e o belo, mais você terá na sua vida prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde física, psíquica e emocional, saúde espiritual e o poder. Mas não esse poder que tem aí fora, esse poder de político, esse poder dessas pessoas que se acham poderosas na parte financeira, na parte cultural, na parte bélica. Não, isso é poder pequeno. Isto é poder para quem quer ficar nesse planetinha aqui. Porque tem um universo. Você foi um ser. Nós somos um grão de areia que habitamos no planeta Gaia, mas com um potencial universal. Se você quer ter poder, para que se apegar ao poder desse mundo pequeno? Se apegue ao poder do universo, o poder da consciência cósmica. Quando você compreende isso que eu estou falando, você tem o poder do eu sou. E aí muda tudo. Por que muda tudo? Porque você passa a ser integrado. Você e o cosmos passam a ser um. E o uno é igual ao todo. Portanto, o eu sou é você utilizar a lei da unidade quando você se torna um com o todo. E aí muda até a maneira de você usar o seu poder. O poder do eu sou, ele pode ser dividido em 5 grandes tipos de poderes. O poder da palavra. Ao invés de você falar assim, Deus que me dê prosperidade, não. Você diz, eu sou a prosperidade. Porque eu e o Pai somos a mesma coisa. Como Cristo dizia. Então, em vez de você falar, Deus me dê prosperidade, não. Você fala, eu sou a prosperidade. E se você é a prosperidade, você pode dizer também, eu posso construir a prosperidade na minha vida. Não só isso. Se você é a prosperidade e pode construir a prosperidade, você também pode falar, eu mereço a prosperidade. Você não tem dúvida, você tem fé, você acredita não, você sabe que a prosperidade faz parte da sua vida. Então você fala, eu mereço a prosperidade. E aí você fala, eu aceito a prosperidade. Porque você aceita a graça do Pai. E mais do que isso, e mais importante do que tudo, eu agradeço a prosperidade. Essas 5 frases simbolizam o poder da chama violeta. Quem atinge a chama violeta, quem consegue se iluminar com 7 chakras, atinge o poder do eu sou, e você pode dizer, eu sou, eu posso, eu mereço, eu aceito e eu agradeço. E dessa forma, você começa a manifestar na sua vida poderes. Esse poder que eu falo que é o poder espiritual, que tem que ficar bem claro. Qual é esse poder? Esse poder se manifesta de 5 maneiras. O primeiro, pelo poder da palavra. A sua palavra tem força. A sua palavra faz com que o seu plano mental desenvolva a criatividade, a colaboração e a compaixão. Então, você tem o poder da palavra. O segundo poder que você cria com o eu sou é o poder da criança interior. O que é o poder da criança interior? É o poder do entusiasmo. Você é um entusiasmado em tudo que você faz. E, portanto, o poder da criança interior é fundamental para que você tenha sucesso na sua vida. Aí você tem o terceiro poder, que é o poder do humor. Esse deve ser o tema de uma outra live, quando nós iremos falar sobre os fluidos do seu corpo, que são 4, né?
O fluido da bilis negra, da bilis amarelada, o fluido do fleumático e o fluido sanguíneo. Mas vamos estudar isso em outra live. O que faz, esses fluidos foram criados por Hipócrates, o pai da medicina, e ele dizia que quem tem esses 4 fluidos equilibrados no seu corpo tem saúde, né? Tem prosperidade. Então, o poder do humor. O eu sou te leva ao poder do humor. E te leva também aos outros 2 últimos poderes, que é o poder do mestre interior. Você se torna um mestre. Um mestre por quê? Porque você conhece a si mesmo. Você é, eu sou, então você se torna um mestre interior. Isto é um poder. E finalmente, o 5º e último poder, que é a 5ª essência, que é o poder que Saint Germain conseguiu ao descobrir o elixir da vida, a pedra filosofal, que é o poder do amor. É o poder que dá a origem ao universo. E com esse poder, você se torna um Deus, ainda com D minúsculo, mas muito próximo da verdade única, suprema e absoluta. Que essa semana seja uma semana magnífica para você, eterna e plena do amor. E assim é.